Vamos começar mais uma live de filosofia. Hoje vamos falar sobre futuro. Eu quero tratar o futuro com vocês numa perspectiva de um filósofo chamado Immanuel Kant. Kant faz uma reflexão interessante sobre aquilo que a gente faz por acreditar e aquilo que a gente faz esperando alguma coisa em troca. Então a gente vai tentar buscar essa reflexão das coisas que nós podemos fazer para melhorar o mundo. Espera aí que deu um problema aqui no Face. Pessoal do Insta um pouquinho só. Como fica gravado no Face também, tem muita gente do Face. O que aconteceu aqui? Já vamos começar enquanto vocês vão entrando. Vamos lá. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se entrou agora o Face. Deixa eu ver aqui o que houve. Agora sim. O pessoal do Face também deu uma travada aí, mas entrou. Então vamos falar sobre o futuro. Andréia, Messias, Cláudia, Valéria. Dá um tempinho para vocês entrarem. Sueli, tá dando para ouvir bem quem tá no Face aí, tudo bem? Maria de Lourdes, Rosana, legal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tema difícil, né? Falar de futuro, as pessoas estão tão angustiadas, ansiosas. Como é que a gente olha para a humanidade em que a gente está vivendo, para as dificuldades que nós teremos, para as notícias que a gente vê, e pensa no futuro? Como é que vai ser o nosso futuro, né? Eu fui um dos que lutou bastante para adiar o Enem, né? Com a palavra, com textos, e eu estava muito angustiado de ver esses alunos de escola pública, muitos deles sem aula, a maior parte, né? Sem aula pelo Brasil, sem condições de se preparar, com medo do futuro. Com medo de não estar preparado, com medo de fazer uma avaliação, com medo de não dar certo. O futuro é isso, o futuro é um lugar incerto, eu não conheço o futuro. E por isso eu fico com medo do futuro. É normal que eu tenha medo, né? A gente já refletiu sobre o medo na filosofia, e o medo ele ocupa um lugar fundamental dentro da gente. A gente tem medo de dar errado, a gente tem medo de não ser amado, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem um monte de medo, cada um tem os seus medos. E é um pouco normal ter medo do futuro, porque o futuro é o desconhecido. Eu não sei o que vai ser de mim no futuro. Eu não sei o que vai ser a humanidade no futuro. Talvez as pessoas que viveram 50 anos não imaginariam uma humanidade como nós estamos vivendo. Nós, o ano passado, não imaginávamos um futuro, esse que a gente está vivendo agora, com um vírus que parou o mundo. A gente não imaginava isso. Então é complexa essa reflexão sobre o futuro. A gente pode ir numa linha dos estoicos, que a gente já falou aqui, que são aqueles pensadores que valorizam muito o presente, não querem saber de passado nem de futuro, porque o passado ele nos escraviza, o passado ele nos deixa triste, nos traz culpa. O futuro nos traz expectativa, e a expectativa ela não é uma palavra boa. Viver de expectativa é muito ruim, é muito escravizante viver de expectativa. Então os estoicos vão preferir a palavra presente. Quem está acompanhando o curso todo lembra de uma frase que é colocada contemporaneamente, mas que a origem dela está em Sêneca, que diz: espera menos e ama mais. Espera menos e ama mais. Essa é a receita que os estoicos têm sobre o futuro. Mas eu queria pegar uma reflexão de um pensador muito importante na história da filosofia, chamado Immanuel Kant, que ele faz uma divisão da sua ética em dois aspectos, do seu imperativo, como ele chama, né? Um ele chama de categórico e outro ele chama de hipotético. Parece uma coisa difícil, mas é fácil de entender. O que é esse imperativo categórico do Kant? Kant, ele gostaria que as pessoas fizessem as coisas pelas coisas,
não por ganhar alguma coisa por estar fazendo aquilo que ele está fazendo. Isso é o categórico. Categoricamente eu faço isso por acreditar, não por esperar uma recompensa, não por esperar que as pessoas vejam aquilo que eu estou fazendo. Vocês imaginem, por exemplo, Leonardo da Vinci fazendo a Mona Lisa. Imaginem se, quando Leonardo da Vinci ele estava fazendo aquela obra-prima, se ele estava contemplando a sua obra, fazendo a sua obra por acreditar no que é uma obra, ou ele fazendo ficava imaginando, mas será que eu vou receber aplauso? Será que as pessoas vão me dar mais dinheiro? Será que eu vou ter mais prêmios? Será que eu vou não sei o quê? Na visão de Kant, o olhar do artista para a sua obra é um olhar contemplador de tal ordem que ele é capaz de trazer à humanidade algo genial para o futuro. Mas ele vive a intensidade daquele momento, categoricamente, daquele momento. Eu faço porque eu acredito. Eu trato bem alguém porque eu acredito na beleza da gentileza. Kant é um filósofo que trabalha muito com direito também. Eu obedeço às leis não por medo de ser multado, mas por acreditar naquilo. Tudo aquilo que eu faço categoricamente. Faço acreditando. Isso é o imperativo categórico de Kant, que ele vai dizer, faça com que toda a sua ação possa se transformar numa lei universal, de tanto que você acredita naquilo que você está fazendo. Tudo bem? Aí tem um outro imperativo dele, que é o hipotético. Eu faço por uma hipótese. Eu faço porque eu quero alguma coisa em troca. Eu faço porque eu gostaria que fizessem para mim depois. Então eu vou fazer uma festa de aniversário surpresa para o amor da minha vida, para que no meu aniversário eu receba uma festa surpresa também. Então eu começo a trabalhar uma coisa que deveria ser boa, mas com uma expectativa. Eu escrevo um texto daquilo que eu acredito e coloco no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim. E eu faço por acreditar naquilo. Quando eu escrevo aquele texto na expectativa da quantidade de lives que eu vou ter ou de comentários que as pessoas vão fazer, eu já estou comprometendo o meu futuro. Aí eu queria entrar, saindo desses dois conceitos, que acho que foi fácil de entender. Kant é bem complexo, mas peguei uma coisa que eu acho bonita dele, né? O fazer por acreditar ou fazer por esperar algo em troca. Aí a gente cai em duas outras palavras que são muito bonitas e importantes para nós refletirmos no nosso agir no mundo. Uma é expectativa e a outra é esperança. O que é expectativa? Eu tenho a expectativa de que ao fazer isso eu ganhe aquilo. Eu tenho a expectativa de que você produza muito. Eu tenho a expectativa de que entrando nesse negócio eu troque a minha casa ou eu compre um carro. Eu tenho a expectativa que ao te encontrar você me surpreenda com... Eu tenho a expectativa é uma coisa que nos oprime, porque a expectativa, ela trabalha com uma fantasia dentro da gente mesmo, e a gente sai um pouco da realidade e fica esperando alguma coisa acontecer. A expectativa, inclusive que eu tenho em relação ao outro, faz com que a minha relação com o outro seja muito problemática. Ontem a gente falou de família, e uma das coisas que mais dilaceram as famílias são as pessoas tendo expectativa nas outras pessoas da própria família. Eu tenho a expectativa de que meu filho seja perfeito. Eu tenho a expectativa de que meu filho passe nesse vestibular, né, que entre nessa universidade. Eu tenho a expectativa que a minha filha se case com uma pessoa daquela família que eu escolhi. Isso é expectativa. Eu estou sempre com expectativa, e a expectativa, que é uma palavra que leva ao futuro, ela se relaciona à ação das outras pessoas, exatamente. A expectativa leva à frustração. Eu vou estar frustrado o tempo todo, porque as coisas não giram em torno do meu umbigo. As pessoas nem sabem a expectativa que eu tinha em relação a elas. E às vezes eu fico frustrado porque eu vou falar com alguém na expectativa de que aquela pessoa se lembre de mim. E não é por mal, mas aquela pessoa não se lembrou naquele momento. Nossa, mas não se lembrou de mim. Eu me encontrei com ela há 12 anos e eu falei com ela e agora ela já esqueceu de mim. Eu estou numa expectativa.
eu tenho a expectativa que meu time vença. Por exemplo, meu time não vence, eu estou frustrado. Quando eu não tenho uma expectativa, no tema ligado ao futuro, eu tenho uma palavra linda que se chama esperança. Se a expectativa nessa perspectiva que a gente está desenvolvendo, ela é uma palavra ruim, ela é uma palavra escravizante, a esperança é uma palavra linda, linda. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito sobre a esperança, que diz assim: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Então vejam, na expectativa, eu espero que alguma coisa aconteça, eu espero que o outro faça por mim. A esperança, na visão de Santo Agostinho, é ação. Olha aqui, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. Então a indignação é olhar para aquilo que está acontecendo e falar, não, peraí, não é para acontecer isso. Não é para uma criança morrer aos 14 anos de idade porque nós enlouquecemos a sociedade e a gente acha que vai combater a violência por meio da violência. Eu fico indignado com isso. Eu estou vendo uma live lá sobre exploração sexual de crianças e eu fico indignado com isso. Olha, a primeira filha da esperança é a indignação. Eu vejo como é que a pobreza se multiplica, eu vejo a arrogância das pessoas, eu vejo a soberba, eu vejo como as crianças estão sendo criadas e eu fico indignado. Primeira filha da esperança. E a segunda filha é a coragem. Aí eu pergunto para mim mesmo, e o que eu posso fazer para mudar isso para o futuro? Então aqui tem uma coisa bonita, que eu saio da expectativa. Minha gente, a expectativa só traz coisa ruim. Esperar que o outro faça, esperar que isso aconteça, faça o que estiver ao seu alcance. Paulo Freire até gostava de brincar com a palavra esperança, por esperançar. O esperar, né, a esperança de esperar, podia ser uma atividade passiva, o esperançar é algo ativo. Eu vou em busca daquilo. Eu tenho a compreensão de que eu posso fazer alguma coisa para melhorar o mundo no qual eu estou inserido, vivendo o presente. Eu estou indignado no presente, eu tenho a coragem de agir no presente para mudar o futuro. Então eu não estou na expectativa de que o futuro é isso ou aquilo, eu estou semeando. Eu estou semeando a minha parte na construção do mundo. Eu estou fazendo o que eu posso fazer. Eu amo Guimarães Rosa. É um dos meus autores favoritos. E o meu livro Grande Sertão Veredas, ele é todo grifado. Porque, olha, quem não leu Guimarães Rosa, leia Guimarães Rosa. Leia, grife, aprenda com Guimarães Rosa. É impressionante as coisas que ele dizia. E ele fala algumas coisas muito bonitas sobre a travessia, né? Como é que está a nossa vida? Se a gente está falando de futuro, mas como é que eu chego no futuro? Então, essa frase é muito famosa dele, né? O real não está no início nem no fim, ele se mostra para a gente no meio da travessia, que mostra que mesmo que a gente esteja indo em direção ao futuro, eu preciso viver a beleza daquele presente. Imagine que você está numa viagem, né? De trem, de ônibus, de carro, e você vai chegar num lugar que você quer muito chegar. Mas a viagem é por um lugar lindo. E de repente você, na travessia, você está contemplando a viagem. Chegar àquele lugar é uma esperança que você tem, no bom sentido. Não é uma expectativa, é uma esperança. Mas não depende de você. O mundo pode acabar na sua travessia. Uma coisa pode acontecer e você terá que voltar. Mas no momento que você está viajando, olhando pela janela, né, você vê aquela paisagem de um lado e de outro e você percebe que o belo está na travessia. Eu faço as coisas, voltando a Kant, por acreditar naquilo que eu estou fazendo, não pela recompensa que eu vou ter no futuro. Estou fazendo isso porque no futuro vão me reconhecer. Estou fazendo aquilo porque no futuro acharão... Aí é expectativa, é expectativa. Até para a gente arrumar um amor. Quando você vai numa festa,
ou no encontro de amigos totalmente sem expectativa, às vezes você acaba conhecendo uma pessoa incrível. Quando você vai na expectativa de conhecer alguém, você já vai travado. Porque você coloca a melhor roupa, você vai, você pensa, você quer saber, aí você chega, a pessoa não está te olhando. Por quê? Porque é uma tensão, é uma distopia, é uma inversão da realidade na sua mente, e você está naquela expectativa. Vai com esperança, não vai com expectativa. Mas eu peguei outras frases dele, do Guimarães. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. A vida é assim. Não depende de mim. Algumas coisas dependem de mim. A gente falou sobre isso ontem em Epíteto. Eu preciso ter essa sabedoria para compreender as imperfeições dos outros e saber que isso não depende de mim ou que isso depende de mim. Como é que eu sei o que depende de mim e o que não depende de mim? A vida é isso. Embrulha tudo, diz ele. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, minha gente. Coragem. Coragem para não ter expectativa. Coragem para ter esperança. Coragem para ficar indignado com coisas que eu vejo no presente e que, se eu agir, serão diferentes. É como num lugar árido você construir árvores que vão demorar para crescer. Você tem a esperança de que elas cresçam num dia em que você talvez nem esteja aqui. Mas você fez a sua parte. Você plantou para que outras pessoas possam se encantar com a sombra daquela árvore que um dia você plantou. Se você tiver expectativa, você vai fazer coisas muito rápidas para que você tenha um retorno imediato daquilo. E aí a gente se enlouquece. E aí a gente dá o nome dessa expectativa, o outro nome disso é a ansiedade. A ansiedade é algo que me prende. Eu fico preso na resposta que eu quero ter, eu fico preso no resultado daquilo que eu estava lutando, eu fico preso. Para quê? Tem esperança. Vamos mais de Guimarães? Vocês gostam de Guimarães? Apertou em mim aquela tristeza da pior de todas, que é a sem razão de motivo. Olha a beleza dessa filosofia aqui de Guimarães Rosa. Apertou em mim aquela tristeza da pior de todas, que é a sem razão de motivo. Isso é uma das causas mais complexas, né, da depressão. Quando você identifica a depressão, você está deprimido por alguma coisa que aconteceu, é mais fácil você trabalhar na sua depressão. Agora, quando você está triste, por isso que ele está dizendo aqui, sem razão, é que você está sem motivo de vida. Você está sem esperança. É bom que você exista sem expectativa, mas sem esperança não. Essa é uma briga que você tem que ter com você mesmo para não deixar morrer a esperança. E olha, o mundo que a gente vive pode roubar de nós a esperança. Eu tomo muito cuidado, assim, né, porque eu gosto de ler jornais de vários países, assim, né, de ver notícias, pelo menos, né, entrar em algum deles, né, The Guardian, o El País, o Le Figaro, para ver o que o mundo está pensando. Eu gosto de ler entrevistas de outros filósofos, mas de repente, quando você fica muito impregnado de notícias ruins, no sentido de ver a perversidade, isso faz com que a gente perca um pouco a esperança na humanidade. É bom que a gente saiba disso, né? Não dá para a gente ter uma vida totalmente desencarnada da realidade. É bom que a gente veja isso. Mas é importante que a gente dialogue isso com outras coisas, que alimentem a nossa alma. Se por um lado, algumas pessoas, elas destroem a humanidade, elas são violentas, elas são agressivas, elas são movidas por ódio, de outro lado, há muita gente plantando amor. Há muita gente realizando ações impressionantes de cuidar das pessoas, de fortalecer a vida. Então você vê ações que você imagina, né, o quanto o homem está descendo. Lembram da aula sobre Pico della Mirandola? Eu desço ou eu subo, eu desço para os abismos ou eu subo para aquilo que me eleva.
Você vê pessoas descendo, mas você vê pessoas subindo. Subindo na capacidade de amar, de cuidar, de se transformar pelo outro, na bondade gratuita. Então não dá para a gente jogar fora esse outro lado, porque senão a gente vai desacreditar totalmente da humanidade. Mais um pouquinho de Guimarães. O Senhor sabia, em toda a minha vida pensei por mim, sou nascido diferente, eu sou eu mesmo, divirjo de todo mundo. Eu sou quem eu sou, com as minhas esquisitices, com os meus problemas. Eu sou quem eu sou. Tem horas em que penso que a gente carecia de repente de acordar de alguma espécie de encanto. Isso vale nos dois sentidos. O encanto de que está tudo maravilhoso não é um bom encanto. Não é, porque a gente precisa ter olhos de poeta, mas mãos de obreiro, né? Não dá para eu ter só olhos de poeta. Eu preciso ter mãos de obreiro. Eu tenho que ser um fazedor da história se eu acredito que o futuro existe. Então, às vezes, eu tenho que acordar um pouco dessa visão de que tudo é lindo e maravilhoso. Não é. Mas eu também tenho que acordar de uma outra visão, né? Desse encanto de estar anestesiado com os maiores problemas que giram em torno de mim e eu não conseguir ter uma reflexão crítica para eles. Que encanto é esse que fizeram com as pessoas? O que aconteceu? Mas Guimarães, eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Não é bonito isso? Tem muita coisa dele aqui, mas só mais uma que eu amo. Deus é paciência. O contrário é o diabo. Paciência. A gente já fez uma live sobre a paciência, uma das aulas, né? Quem não viu ainda, entra lá no YouTube, tem todas as aulas, as 40 e tantas, né? Hoje é 47, eu acho. Vê lá da paciência. O que é paciência? É encontrar paz no conhecimento que eu tenho, é encontrar paz na ciência que eu tenho do que está acontecendo. O olhar para frente, tem um poema da Cora Coralina também que diz assim: mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Ó, quem gosta de anotar a frase, anota essa da Cora Coralina. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. O futuro é isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Santo Agostinho dizia que o futuro mora no presente, como o passado mora no presente. Eu não sei o que vai acontecer, não depende só de mim. Depende de uma série de outros fatores. Eu não domino a humanidade de tal ordem que eu conduzo a humanidade inteira. Não. Eu modestamente conduzo a minha vida com todos os percalços que a minha vida tem. Com todos os tropeços que eu terei que dar. Mas se eu quiser ter uma vida mais lúcida, com mais leveza, eu preciso tirar de mim essas expectativas. Quando eu trabalho num lugar com a expectativa de virar diretor daquele lugar, eu não vivo o momento que eu estou vivendo, que poderia ser profundamente prazeroso e de muito aprendizado para mim. É um político, às vezes, que se candidata para um cargo, ele ganha naquele cargo, ele já quer ir para outro cargo, e ele não gosta de nada do que ele está vivendo, porque ele quer ir no outro. Acabei de mudar para um apartamento, aí eu fui no meu vizinho, que é 2 prédios depois do meu, e achei o dele mais bonito, mas eu mudei nesse na expectativa de que... Para com essa expectativa. Vive o momento presente, celebra o momento presente. Olha aí, imperativo categórico, descante. Faz pela beleza de estar fazendo. Imagine Beethoven compondo a 9ª Sinfonia, imaginando o que as pessoas diriam da 9ª Sinfonia, se ele faria sucesso ou não, se ele seria mais famoso que os que vieram. Não, no momento que ele está compondo a 9ª Sinfonia, ele é inteiro na composição da sua obra. Ele é inteiro naquilo que ele faz. Bach ia para uma igreja compor. Bach teve, se não me engano, 20 filhos em 2 casamentos. E era muita criança, dizia ele passava um frio enorme para ficar no órgão de uma igreja compondo as maravilhas que ele compôs. Mas no momento presente.
Iluminou o futuro, mas sem pensar nisso. Ele pensava no que ele estava fazendo naquele momento. Guimarães Rosa iluminou a língua sem pensar nisso. Quando ele escrevia, era o momento presente que havia dentro dele. Era essa indignação. Um escritor se alimenta de indignação e de coragem. Essas duas palavras que Santo Agostinho usa, né? Eu escrevo porque eu fico indignado com algumas coisas. Mesmo quando a gente faz isso com leveza, por que eu estou falando tanto de expectativa, né? Fui pegar um autor que fala sobre expectativa porque, naturalmente, eu também tenho expectativas, eu conheço pessoas que têm expectativas, e eu fico, às vezes, indignado comigo mesmo e falo assim, Gabriel, para com isso. Deixa fluir. Eu, quando lancei os primeiros livros, né, era muito interessante, porque eu entrava numa livraria, nossa, como eu queria achar um livro meu. Se eu tinha 14 anos de idade, 12 anos foi o primeiro livro, né, com 14, 15, eu entrava numa... Nossa, quando eu achava o livro, eu ficava numa felicidade, quando eu não achava o livro... Mas se eu tinha 15 anos, o tempo vai trazendo uma maturidade para a gente, e hoje talvez a preocupação maior que eu tenha é que aquelas ideias, elas de alguma maneira fiquem, né, no artigo, no livro, na fala. Fico feliz quando eu vejo lá a quantidade de mensagem no Face, fico vendo quantas pessoas visualizaram depois, 200 mil pessoas, tal. Falo, nossa, meu Deus, que responsabilidade. Claro que é bom, mas a gente não tem que fazer esperando isso. Se vier, ótimo. Eu tenho que fazer aquilo que eu acredito, dizia Kant, até na obediência das leis. Eu tenho que fazer aquilo que é fundamental para o meu existir. Se eu ficar fazendo por causa de uma coisa, eu perco a beleza de uma outra palavra chamada autenticidade. Eu deixo de ser autêntico. Então, minha gente, eu sei que o futuro dá medo, eu sei que o momento que a gente está vivendo não é um momento simples nas nossas vidas, eu sei que muita gente que está me acompanhando agora está sem emprego, está meio angustiado com isso, está imaginando como é que vai pagar a conta. Eu sei que tem gente que está com emprego, está com medo de perder o emprego. A questão econômica já era dura antes disso. Então tudo isso nos dá uma ansiedade muito grande, um medo do futuro e uma expectativa de arrumar um emprego, de arrumar um trabalho, de arrumar isso e aquilo. Vai de esperança, não vai de expectativa. Vai mais leve. Vai organizando um pouco as coisas, por maiores que sejam os seus problemas. Você vai ter mais maturidade para resolver esses problemas. Você vai ter mais leveza para fazer isso. Eu acho que esse é um aprendizado que a gente pode ter, né? E de compreensão dessa travessia. Não seja escravo do seu passado, nem do seu futuro. As coisas que você já fez e que não deram certo, elas representam uma escola na sua existência. Então, não fique lamentando o tempo todo por aquilo que você fez ou deixou de fazer no passado. Tem um momento que você tem que perdoar você mesmo. E quanto ao futuro é a mesma coisa. Não faça com que a expectativa te coloque numa prisão, te transforme em alguém o tempo todo buscando encontrar o seu livro lá, você escritor com 15 anos, e quando eu entrava na livraria e eu via o livro, eu saía numa felicidade. E quando eu entrava na livraria e não tinha o meu livro, que dor que era aquilo. Olha que bobagem. Tudo bem, faz parte da maturidade da vida, né? A gente vai aprendendo, vai vivendo, vai amadurecendo para isso, né? É isso aí, gente. Qual que é o tema de amanhã? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou falar com vocês ainda. Amanhã, ganância. É um tema muito legal. Talvez o mundo esteja do jeito que está por causa dessa palavra, ganância. O que levou os homens a serem gananciosos, né? A quererem mais do que o necessário, a quererem cada vez mais. Ganância tem a ver com expectativa também. Vamos falar sobre isso. Deixa eu mandar uns beijos aqui para vocês. Mércia Neves, apareceu Rubem Alves falando agora, que honra. Cíntia, muita expectativa não gera boas soluções. Mônica Brandão, Senira, preciso ser inteiro no que faz. Sheila, Sandro, meu amigo, eu fico vendo as suas lives também, viu, Sandro? Obrigado pelo carinho. Andréia Azevedo, beijo para você. Rosa, Tatiane,
Então, olha, fica aí para vocês essa dica. Quem quer ver as outras aulas, tá no Facebook, tá no YouTube. É só vocês entrarem lá, tudo de graça, pode olhar essas aulas, vão fazer com que a filosofia nos ajude a pensar melhor. E amanhã, 9 horas da manhã, eu vou participar de uma live com brasileiros que moram fora do Brasil. Fiquei muito feliz por esse convite. E 9 horas no horário Brasil, né? E eu vou colocar aí no Insta depois o nome deles lá, né? Dos dois, do Márcio, das pessoas que me convidaram, para ver como é que vocês entram. Quem quiser assistir sobre saudade, que é um tema lindo, né? Saudade, imagina quem mora fora, saudade que tem dessa terra maravilhosa que é o Brasil, com todos os problemas que a gente tem, né? Vamos ter esperança que a gente melhore, vamos ter esperança de momentos de maior lucidez, né? Não expectativa, esperança. E que a esperança nos inspire a usar essas duas palavras, a indignação, para que a gente não cruze os braços com as coisas ruins que acontecem. É importante que a gente veja, que a gente tome consciência das coisas ruins que os homens fazem quando tem ganância, que vai ser o tema de amanhã, e que a gente tenha coragem de mudar. Cada um no seu campo, na sua esfera, né? Eu dando aula, escrevendo aqui, você no que você faz, no que você trabalha, cuidando das pessoas, né? Exercendo o ofício da sua profissão, a gente pode com esperança. Vou repetir, vamos terminar com Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem a mudá-las. É isso aí, gente. Obrigado pela companhia de vocês. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser, 6 horas. Beijo.